Quais os processos dentro do chão de oficina que o gestor, o dono de oficina, com a sua equipe, devem estar prestando mais atenção? Deve estar atento o tempo todo para que possam atingir no final do mês o lucro que eles planejaram no início do mês. A equipe, o gestor, o líder tem que estar atento para alguns parâmetros importantíssimos que poucos de nós, gestores, eu demorei 10 anos para entender isso dentro da minha oficina, e quando eu entendi, mudou, virou a chave. Temos que ter algumas metas fundamentais dentro da nossa oficina que nós temos que acompanhar o tempo todo. Nós temos algumas metas dentro da oficina fundamentais para que, acompanhando essas metas no fechamento do dia, no fechamento da semana e, finalmente, no fechamento do mês, para que a gente possa ter certeza que no final do mês nós vamos ter aquele lucro que somos merecedores pela nossa estrutura, pela nossa equipe, da organização da oficina. Isso aí se mede no lucro. Se nós temos tudo isso aqui e não temos lucro, dificilmente a gente consegue manter esse otimismo dentro da equipe, essa dedicação dentro da equipe. Então, o lucro que todo gestor, que todo dono de oficina busca, é exatamente essa premiação, que faz com que as equipes busquem a alta performance. O líder se especialize, se capacite cada vez mais em liderar, em ver horizontes que a equipe não consegue ver ainda. Esse é o caminho. A gestão é muito parecida com as corridas de Fórmula 1, onde temos o piloto, que nesse nosso caso aqui da oficina é o produtivo, é o mecânico, pode ser o eletricista, o funileiro, o pintor, o mecânico, enfim. E temos um conjunto de coisas por trás, que é o suporte, que é o box lá na Fórmula 1. O piloto é responsável por a performance maior do carro. Todo mundo olha o piloto, a performance do piloto, mas por trás do piloto existe um mundo complexo de coisas que foram treinadas minuciosamente. Cada um sabe aonde atuar, o que fazer, como fazer e quando fazer. Isso aí faz com que o piloto tenha um alto desempenho. Por que que eu contrato um profissional extremamente produtivo de um concorrente meu, trago ele para minha oficina e ele não produz do jeito, nem a metade do que ele produzia lá? Porque o piloto é bom, mas o suporte, a organização que eu tenho dentro da minha oficina, deixa muito a desejar. Então, nós vamos olhar aqui hoje quais são os pontos que nós temos que acompanhar, quais são as metas essenciais que nós temos que acompanhar para podermos agir em tempo real e fazer com que não percamos produtividade, não percamos eficiência. Performance alta, produtividade alta significa lucro no final do mês. A pergunta primeira que vem: onde é que estão esses processos que geram lucro? Os processos geradores de lucro, onde é que estão? Eles estão, desde que o cliente entra até o cliente sair, eles estão nesse intervalo de tempo. Nós vamos mostrar como é que o dono de oficina, onde é que ele deve olhar, acompanhar, como motorista que dirige um veículo, olhando o painel, ele olha a todo momento para a luz do óleo. No momento que dá uma piscada ou acendeu, ele para na hora e verifica qual que é, o que aconteceu. Bem assim, nós vamos montar um painel de instrumento, como o painel do carro, onde tem lá as metas que eu preciso acompanhar o tempo todo. A nossa equipe tem que acompanhar o tempo todo. A todo o processo de abertura e fechamento de OS, nós temos que verificar. A toda venda de peça de serviço, nós temos que verificar. Aí sim, no final de um período, nós vamos ter o lucro que nós planejamos no início. Então, vamos lá para a tela do nosso computador que nós vamos olhar no gráfico. Bom, vamos verificar desde o momento em que o carro entrou na oficina até o momento que ele fechou o OS, que nós fechamos o OS. Primeira coisa, nós vamos dividir esse período aqui da entrada até a saída do veículo em 3 fases. A primeira fase, o veículo adentra a nossa oficina. Ele dá entrada na oficina e o veículo está saindo. Nesse intervalo de tempo aqui é que estão os fatores geradores de lucro para a nossa oficina. Vamos lá, então. A primeira fase, o foco, é o atendimento. Eu tenho que olhar, entender o que é que o cliente está solicitando. Eu tenho que me colocar na posição dele. Se for um idoso, se for uma senhora que muitas vezes não entende o funcionamento do veículo, eu tenho que entender por ela. Eu que entendo mais, quem entende de veículo somos nós. Tem que entender, andar
no veículo com ela, olha, esse barulho aqui, ó, esse barulho, então vamos voltar lá para a oficina. Então, de acordo com isso aqui, nós abrimos um orçamento, fazemos um diagnóstico baseado naquelas informações, mudamos quando necessário alguma coisa, apresentamos para ela de maneira transparente, Flora. Tem isso aqui, mas o que está fazendo mesmo o barulho é isso aqui, ó. Vamos trocar e vai resolver o problema. E depois montamos um orçamento. Nesse orçamento, nós vamos fazer de uma maneira, tem técnica de fazer orçamento, que a gente faz fragmentado. Tem gente que fala só, serviço de câmbio, R$ 6.000. O cliente morre do coração, ele cai de costa. Fala, serviço de desmontagem, serviço de aferição, serviço de montagem. Nós fatiamos o serviço de tal forma que não fica tão assustador. Pô, como R$ 6.000 para fazer um? Não é possível. Então montamos o orçamento e depois entramos num processo de negociação. O senhor vai fazer só isso aqui, o senhor quer que faz aquele outro serviço ali que nós identificamos. Entramos num processo de negociação e após essa negociação nós entramos numa fase primordial. O que é? Nós vamos assinar um contrato de prestação de serviço. O cliente vai olhar o que vai ser feito de peça, de serviço, o valor que vai ficar de peça, de serviço, e vai concordar assinando, dando a sua assinatura. Quando ele assina um contrato de prestação de serviço, onde nós, oficina, e o cliente temos obrigações e direitos a ser cumpridos. E começa aí, então, um outro processo dentro da oficina. Outra fase, vamos dizer assim, que é a fase 2, que é um serviço interno, das pessoas internas, é o buscador de peça, é o estoquista que vai verificar rapidamente se tem todas aquelas peças no estoque. Se não tem, vai mandar buscar, vai ligar. E se tem lá na autopeça, ele vai pedir para o motoboy buscar. Começa um processo de suporte. É aquele processo do piloto de Fórmula 1, lá da Fórmula 1, dos mecânicos, trabalho do box para ajeitar e afinar tudo, deixar prontinho para a fase seguinte. Então, qual é o foco aí? Consulta de estoque, acionar compras, financeiro, vai aprovar, não vai buscar quem que vai, como é que vai comprar lá, vai traz o comprovante, enfim, aqueles processos todos, buscar a peça ou receber, se o cliente se o fornecedor vai trazer para nós, providenciar ferramentas, verificar se as ferramentas estão já aferidas, isso aí tem que ser um processo diferente, também de bastidores, também de box, é um trabalho de box também, de suporte, que eu tenho um processo de aferição de ferramentas, calibração de ferramentas, revisão elétrica, mecânica do meu relevador, da minha máquina de troca de óleo de câmbio. Ela tem que estar afinada, porque o mecânico, o piloto de Fórmula 1 vai assumir o comando daqui a pouquinho. Tá tudo certo? Então tá tudo ok? Beleza. Liberado o carro AOS para o produtivo. Agora, o produtivo que estava em outro veículo terminou lá e agora foi jogado na mão dele, foi colocado nas mãos dele a ordem de serviço, sinal verde. É a partir daí que começa a brincadeira. É a partir daí que eu vou ter que gerar recursos para pagar tudo que tem dentro da minha oficina. Vou ter que pagar todos os processos, toda a estrutura, o aluguel, as licenças da Bosch, da Delphi, enfim, vou pagar os custos fixos, os salários, os encargos sociais, vou ter que pagar tudo, a internet, tudo que a nossa Prolabore, tudo vai sair desse momento aqui, que nós chamamos de fase 3. Vejam bem a importância que tem essa fase. É a fase primordial dentro da oficina. Então, a concentração tem que ser muito grande. Eu, pessoalmente, tenho experiência nessa área aqui. O meu produtivo saía para buscar peça no almoxarifado. Ele vinha e ia lá trocar a peça, perdendo tempo. O nosso almoxarifado era um pouco longe. Depois que nós descobrimos isso aqui, o pesista traz a peça até o mecânico. O pesista tem que trazer, porque o mecânico não pode parar. Tem oficina que o produtivo sai para ir na rua buscar na autopeça a peça. Faltou lá, ele falou, não é essa, peraí que eu vou lá buscar. Pega o carro ou uma moto e vai lá buscar. A produtividade cai e eu vou ter prejuízo. Então, aqui é a mina de ouro, né? Fase 3 da nossa oficina é o que vai dar o resultado financeiro e econômico para nós, o embasamento. Então, vai até o encerramento da OS. O que é que nós temos aqui? O produtivo trabalhando, desmontando, montando, aferindo, calibrando, testando. Tá tudo certo? Vamos dar uma volta. Vai com o chefe da oficina, vai com o dono da oficina. Não, ok, beleza. Agora acabou aquele barulho que
cliente estava pedindo. Nós temos que dar toda a atenção para essa fase 3. É obrigação dos gestores e dos donos de oficina. Se querem realmente alcançar resultado, é aí que tem que atuar. Eu não tenho que buscar carro, levar peça. Eu tenho que ficar atento a serviço que foi executado aliás, o tempo de serviço que está sendo executado e o lucro das peças. Se eu tiver um custo de mão de obra bem estruturado e eu coloco em cima um preço de venda e acompanho de perto os tempos de execução e os tempos se encaixam nos tempos padrões da montadora, do templário, com certeza nós vamos gerar lucro. E não é pouco, não. Eu digo para você que aí está o mapa da mina. Em outros vídeos que gravaremos, iremos falar de outros assuntos que vão influenciar aí, que vai cada vez mais clareando. Mas é aí, meus amigos, é que está o trabalho todo do dono da oficina e da sua equipe. Um grande abraço e até a próxima.